Era uma vez um jovem chamado Timóteo, que vivia em uma cidade chamada Listra, na região da Ásia Menor. Sua mãe se chamava Eunice e sua avó Lóide. As duas eram mulheres de muita fé e amor a Deus. Desde pequeno, Timóteo aprendeu com elas as histórias da Bíblia e os mandamentos do Senhor. Ele cresceu sendo um menino bom, obediente e muito dedicado à oração. Quando São Paulo chegou à cidade de Listra, pregando sobre Jesus e o Evangelho, Timóteo ouviu suas palavras e ficou profundamente tocado. Ele acreditou de todo o coração e quis seguir o caminho de Cristo. Paulo percebeu que aquele jovem tinha um coração puro e um grande desejo de servir a Deus. Por isso, convidou Timóteo para acompanhá-lo em suas viagens missionárias. Timóteo aceitou, e a partir daquele dia, sua vida mudou completamente. Ele viajou com Paulo por várias cidades, levando o Evangelho, ajudando nas comunidades, cuidando dos pobres e dos doentes e fortalecendo a fé dos cristãos. Eles se tornaram amigos e companheiros inseparáveis. Paulo dizia que Timóteo era como um filho para ele, um filho na fé. A primeira carta a Timóteo. Algum tempo depois, Paulo precisou deixar Timóteo cuidando da igreja na cidade de Éfeso, um lugar importante, mas também cheio de desafios. Algumas pessoas estavam ensinando coisas erradas e havia muita confusão entre os cristãos. Por isso, Paulo escreveu a primeira carta, cheia de conselhos e orientações. Ele começou dizendo a Timóteo que permanecesse firme, mesmo quando as coisas ficassem difíceis. Paulo lembrava que o mais importante era ter um coração puro, uma consciência tranquila e uma fé sincera. Ele pediu que Timóteo rezasse por todos, inclusive pelos governantes, para que o povo pudesse viver em paz e sossego. Também explicou que os líderes da igreja, chamados de bispos e diáconos, deviam ser pessoas boas, fiéis e responsáveis. Paulo dizia que quem serve a Deus precisa dar exemplo com sua própria vida, sendo justo, paciente e verdadeiro. E Paulo também deu conselhos muito bonitos sobre como os cristãos deveriam viver em comunidade. Os homens deveriam rezar com fé, sem raiva nem brigas. As mulheres deveriam ser discretas, bondosas e cheias de boas obras. Os jovens deveriam ser respeitosos e os mais velhos, sábios e cheios de amor. Paulo alertou que, com o tempo, algumas pessoas se afastariam da verdade e dariam ouvidos a mentiras. Mas Timóteo devia continuar firme, com o coração voltado para Deus, cuidando dos fiéis, como um bom pastor cuida de suas ovelhas. E então, ele deixou uma mensagem muito forte e conhecida. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado. Paulo queria ensinar que ser cristão é lutar todos os dias para fazer o bem, resistindo ao mal e permanecendo fiel a Jesus. Ele também aconselhou Timóteo a ser exemplo mesmo sendo jovem, dizendo: ninguém te despreze por seres jovem. Sê um exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Essas palavras mostram o quanto Paulo confiava em Timóteo e acreditava na força dos jovens para mudar o mundo com amor. A segunda carta a Timóteo. A segunda carta foi escrita algum tempo depois, em um momento muito difícil da vida de Paulo. Ele estava preso em Roma e já sabia que sua missão na terra estava chegando ao fim. Mesmo assim, não escreveu com tristeza, mas com uma alegria profunda no coração. Paulo queria deixar a Timóteo suas últimas palavras, cheias de fé, coragem e esperança. Ele começou lembrando da fé da avó Lóide e da mãe Eunice, que ensinaram Timóteo desde pequeno. Paulo o convidou a reacender a chama do dom de Deus que havia recebido, e disse com firmeza: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de força, de amor e de sabedoria. Paulo queria dizer que quem confia em Deus não precisa ter medo de nada. Mesmo nas dificuldades, devemos continuar acreditando, porque o amor de Deus é mais forte do que qualquer problema. Ele também pediu que Timóteo não tivesse vergonha de anunciar o Evangelho.
Paulo mesmo estava preso por causa de Jesus, mas não se arrependia de nada, porque sabia que tudo valia a pena por amor a Cristo. Ele falou sobre a importância de guardar e ensinar a palavra de Deus, porque ela é viva, verdadeira e transforma corações. E então, Paulo escreveu uma das frases mais emocionantes de toda a Bíblia: "Combate o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." Essas palavras mostram a paz de quem viveu tudo com amor. Paulo sabia que tinha feito o que Deus lhe pediu e agora esperava a coroa da vida eterna. Ele também avisou Timóteo que nos últimos tempos as pessoas seriam egoístas, desobedientes e sem amor. Mas ele deveria continuar firme na verdade, sem deixar o mal vencer o bem. Paulo lembrou que toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, corrigir e ajudar as pessoas a viverem com justiça, e pediu que Timóteo anunciasse a palavra em todo o tempo, com paciência e sabedoria. No final, Paulo faz um pedido cheio de ternura. Ele pede que Timóteo vá vê-lo logo, pois sente saudades do amigo fiel. Ele diz que muitos o abandonaram, mas o Senhor permaneceu ao seu lado e lhe deu força para continuar até o fim. Mesmo preso, Paulo não está triste. Ele está em paz, porque sabe que lutou o bom combate da fé e agora vai se encontrar com Jesus, o amigo que ele amou e serviu por toda a vida. Conclusão. As cartas de São Paulo a Timóteo são uma linda lição de amizade, coragem e fé. Elas mostram que, mesmo jovem, Timóteo foi um grande missionário, porque acreditou em Deus e deixou o amor guiar seus passos. Paulo, já no fim da vida, confiou a ele a missão de continuar levando o Evangelho ao mundo, e Timóteo fez isso com todo o coração. Nós também podemos ser como Timóteo, falar de Jesus com alegria, ajudar os outros, perdoar, ter coragem de fazer o bem e manter a fé viva dentro de nós. Porque quem tem fé e amor no coração nunca está sozinho. Deus sempre caminha conosco.